Como se preparar para uma entrevista de emprego? Dicas e principais perguntas. Hoje em dia, muitas empresas utilizam plataformas de recrutamento e seleção e portais de vagas para facilitar o processo seletivo. E não é porque essas ferramentas são digitais que não há contato humano, muito pelo contrário, elas ajudam em algo extremamente importante para tornar processos seletivos mais humanizados: o tempo. Essas ferramentas agilizam etapas que podem ser automatizadas e facilitam as análises do perfil de cada pessoa, mas sempre com o contato humano da pessoa recrutadora para analisar cada uma das etapas. Apesar de já ter o toque humano, mesmo em pontos que utilizam a tecnologia para auxiliar, é na entrevista de emprego em que a conexão é mais profunda. Como se preparar para uma entrevista de emprego? Se você foi chamado para uma entrevista de emprego, provavelmente é porque a empresa gostou do seu perfil para aquela vaga específica e enxergou o potencial em você. Por isso é tão importante mandar bem nesse momento. Pessoas recrutadoras e profissionais de outras áreas que trabalham na empresa e te entrevistarão já sabem minimamente o seu histórico profissional, viram seu currículo, analisaram os resultados dos seus testes e pesquisaram sobre você. Então, elas já sabem suas informações mais objetivas e histórico profissional. Mas se eles já sabem tudo isso, para que serve a entrevista? É na entrevista que está o contato humano. É nela que a pessoa recrutadora poderá te conhecer mais a fundo como profissional e pessoa. Conseguirá avaliar o seu tom de voz, personalidade, comportamentos, perceberá a maneira como você conta a sua história, etc. É nessa etapa que você deve encantar a pessoa recrutadora e mostrar o porquê você merece fazer parte da empresa. Somente na entrevista é possível demonstrar sua empolgação pelo propósito da organização, analisar a forma como você se comunica, como você fala sobre ex-colegas de trabalho e projetos. É um momento para que a pessoa entrevistadora consiga te avaliar de maneira mais próxima. Portanto, treine, pesquise bastante para se preparar para esse momento. Tenha autoconhecimento e também estude muito sobre a empresa, para que você consiga argumentar sobre os motivos que fazem com que você seja a escolha certa para a vaga. Como se comportar em uma entrevista de emprego? Depois de uma preparação básica, uma das próximas dúvidas que surgem é como devo me comportar em uma entrevista. Não se preocupe com o nervosismo que pode surgir durante essa etapa, pois é completamente normal, e os profissionais de recrutamento não irão te eliminar por isso, até porque, geralmente, esse é um momento importante da vida das pessoas, então ficar um pouco tenso é natural. Mas algumas coisas podem ajudar a te acalmar, como sair de casa mais cedo, no caso de entrevistas presenciais, ou entrar no link antes do horário combinado e garantir que está tudo funcionando corretamente para entrevistas online. Ter uma boa noite de sono no dia anterior à entrevista, alimentar-se com comidas leves, preparar-se com antecedência. Um pouco de preparação e planejamento podem ajudar a diminuir a sua ansiedade e te tranquilizar mais. Mas agora vamos para a entrevista de fato. O principal ponto nesse momento é ser você mesmo. Parece clichê, mas vamos te explicar o motivo disso ser tão importante. Se você tentar parecer alguém que você não é, por melhor que você tenha se preparado, a pessoa recrutadora provavelmente irá perceber, pois esses profissionais são treinados para fazerem perguntas certeiras que ajudam a identificar esse tipo de coisa.
Então, para ser coerente do começo ao fim, não ser pego de surpresa, seja você mesmo, sem forçar características que não são naturalmente suas. Outro ponto importante é demonstrar interesse e empolgação. Você contrataria alguém que parece indiferente à sua empresa? Ou alguém que não sabe contar a própria história de forma interessante? Pois bem, nem as empresas. Então, demonstre paixão pelo propósito da empresa e por sua história. Mas cuidado com o quanto irá falar em suas respostas. Antes de responder, primeiro pense qual é a mensagem final que você gostaria de passar, para ser objetivo e coerente na sua mensagem. Como se vestir para uma entrevista de emprego? Para saber que roupa usar na entrevista, pesquise o dress code da empresa. Dress code é a nomenclatura usada para definir as regras de vestimenta de um lugar. Tente procurar no site da organização algo relacionado a isso. Se você não encontrar nada específico, busque fotos de pessoas no ambiente de trabalho. Quase toda empresa tem fotos dos colaboradores, tanto no dia a dia quanto em festas e eventos informais da empresa. Além disso, também preste atenção no segmento da empresa. Startups, por exemplo, tendem a possuir ambientes mais informais, nos quais os funcionários podem ir até de chinelo e shorts. Já em bancos, roupas sociais são mais comuns. Dito isso, se você ainda está se perguntando se existe uma vestimenta ideal para uma entrevista de emprego, a resposta é não. Toda essa pesquisa irá te ajudar justamente a identificar o que é mais adequado para cada empresa. Não existe uma regra. Use sempre o bom senso e não vá de pijama ou outro tipo de roupa que você não usaria para sair de casa no dia a dia. E mesmo em entrevistas online é possível perceber partes da sua vestimenta pela câmera, então não descuide, independentemente do ambiente que acontecerá a entrevista. Sete perguntas de entrevista de emprego. Agora vamos te dar algumas dicas práticas para fugir das respostas clichês e te mostrar o que as pessoas recrutadoras querem saber com cada uma das perguntas. Mas antes, vale ressaltar que existem diferentes tipos de entrevista, em geral três: inicial, técnica e cultural. Nem toda empresa possui essa divisão, mas é comum ter uma entrevista inicial com alguém do RH para te conhecer um pouco melhor, analisar o seu perfil geral e verificar se ele combina com a empresa. A entrevista técnica é feita com uma pessoa da área para a qual você está se candidatando, para testar seus conhecimentos técnicos do cargo. Em algumas empresas também existe a entrevista de cultura, que é justamente para verificar se os seus valores e comportamentos estão alinhados com os da empresa. Podem existir outros tipos de entrevista, e nem sempre essas três serão feitas por todas as empresas, mas é interessante que você se prepare para diferentes cenários. Agora veja a seguir algumas perguntas que podem aparecer em entrevistas de emprego. Fale mais sobre você. Se for uma entrevista para uma vaga que você precise de mais experiência, não deixe de falar sobre você, mas foque mais na sua trajetória profissional. Caso seja para uma vaga mais iniciante, como estágio, você pode focar na sua história de vida como um todo, já que não haverá nenhum ou poucas experiências profissionais. Uma dica nesse caso é contar à pessoa recrutadora o que você aprendeu com fatos que está relatando. Dessa forma, ela percebe seu crescimento. Se você está contando uma experiência que pode não parecer tão relevante, dizer o que ela te ensinou faz com que ela se torne importante.
Você pode, por exemplo, contar que participou de uma venda de bolos na faculdade para arrecadar dinheiro para a formatura e dizer que aprendeu bastante sobre como é importante a qualidade do que você entrega para garantir que seus clientes voltem. Isso é um aprendizado que agrega muito no mercado de trabalho. Nesse momento inicial, é importante você ter domínio da sua história e saber contá-la de uma forma que encante quem estiver ouvindo. Não seja muito objetivo nem se prolongue demais. Tente encontrar um equilíbrio para que a sua história fique interessante e segure a atenção dos ouvintes enquanto você estiver contando. Além do tempo e dos eventos que você irá escolher para falar, também é essencial prestar atenção na maneira que você irá contar essa história. Fale com empolgação e entusiasmo para fazer com que as pessoas prestem ainda mais atenção no que você está contando. Você pode treinar em casa e observar todos esses elementos: tempo, entonação e eventos que irá relatar. Escreva sua história de forma resumida em um papel. Veja se não esqueceu de nada importante e depois treine em frente ao espelho. Grave-se, fale com pessoas da sua casa. Prepare-se bem para transmitir uma ótima primeira impressão. Por que você quer trabalhar na nossa empresa? Aqui você precisa demonstrar que pesquisou sobre o propósito da empresa. Não fale características relacionadas aos benefícios ou informações muito genéricas. Tente encontrar mais informações sobre cultura e propósito. Para encontrar qual é a cultura da empresa, é só você pesquisar o nome dela no Google e entrar no site oficial da organização. Depois disso, procure campos como visão, valores, nossa cultura em qualquer nomenclatura relacionada geralmente à cultura da empresa. Fica disponível no próprio site. Isso não só demonstra interesse, como também ajuda a mostrar seu alinhamento na construção de um futuro com aquela empresa. Conte sobre algum projeto que você participou. Geralmente essa pergunta será feita em entrevistas técnicas para aprofundar um pouco mais nos seus conhecimentos técnicos. Quando for falar sobre algum projeto, pense na situação e contextualize. Depois fale exatamente a tarefa que você tinha que fazer, as ações que tomou diante dessa demanda e, por último, o resultado que obteve. Para responder essa pergunta, lembre-se de projetos que estejam relacionados com a vaga para a qual você está se aplicando. Ressalte habilidades que você demonstrou e que pode te ajudar no dia a dia do novo trabalho. Quais são seus pontos fortes? Não vá citando uma lista de palavras sem contexto algum, pelo contrário, selecione qualidades que de fato condizem com seus pontos fortes. Pense bem nas suas maiores qualidades e saiba descrever em quais situações elas apareceram, porque pode ser que o entrevistador peça para que você cite exemplos. Por isso, para se preparar bem para essa pergunta, selecione as qualidades que você acredita que são as mais fortes em você e pense em exemplos para cada uma delas. Quais são seus pontos fracos? Evite o clichê, sou perfeccionista. Cite somente se for verdade, mas tente realmente pensar em pontos que você tem a melhorar. Nessa pergunta, o que o recrutador ou recrutadora quer é saber se você tem autoconhecimento. Então, desejam descobrir se você realmente consegue identificar seus pontos de melhoria e o principal, se você está fazendo algo para mudar isso. Por isso, para se preparar nessa pergunta, faça o exercício de pensar quais são os seus reais defeitos e o que você tem feito para melhorá-los.
Quando alguém tem uma opinião que você não concorda, o que você faz? Para responder essa pergunta, você precisa mostrar que sabe lidar com críticas e pontos de vista diferentes do seu. Demonstre que você possui inteligência emocional para resolver conflitos de forma pacífica e empática e mostre-se flexível para outras opiniões. Inteligência emocional pode ser entendida brevemente como uma capacidade e facilidade de se adaptar a diferentes situações, lidar com o estresse, saber identificar as próprias emoções e as dos outros e comunicar-se de forma clara, se colocando no lugar do outro. Vale ressaltar que você deve falar tudo isso se realmente é algo que já trabalhou em você, para ter exemplos concretos e conseguir falar de situações que você conseguiu resolver possíveis conflitos. Você tem alguma pergunta? Em geral, essa é a última pergunta, então esse é o momento para você mostrar que pesquisou a fundo sobre a empresa e seu cargo. Sempre tem algumas perguntas para fazer no fim da entrevista. Isso demonstra curiosidade e interesse pela organização. Tente fazer perguntas sobre a cultura da empresa, próximos passos da organização ou sobre a sua rotina de trabalho. Não tem problema perguntar sobre remuneração e benefícios. Afinal, esse também pode ser um fator importante para você considerar a vaga ou não. Mas não pergunte apenas isso, para não passar uma impressão de que é o seu único interesse na vaga. Combine essa pergunta com outras sobre a empresa. Alguns exemplos de perguntas que você pode fazer são: o que é esperado dessa pessoa para essa posição? Quais são os principais desafios? Como é a estrutura do time? Você tem um plano de desenvolvimento? Como funciona? Resumindo, o mais importante de uma entrevista de emprego é mostrar que você ter sempre exemplos de diferentes situações para justificar suas respostas, pesquisar e se preparar muito para mandar bem. Boa sorte!